Fala pessoal, aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Vamos que vamos, mais um FAQ aí. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta, cara. Ele falou que ele nunca conseguiu, em projeção, ver o corpo físico dele. Que às vezes que ele olhou não tinha nada na cama. Né? E que é normal, a gente sair e olhar para o nosso corpo está lá. Antes eu gostaria de contar uma história bem legal sobre isso. A primeira vez que eu vi meu corpo na cama. Não foi uma sensação boa, nada agradável. Mas ao mesmo tempo foi um despertar. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Fazem uns 15, 20 anos, eu acho, eu ainda aprendendo muita coisa sobre projeção, como aprendo ainda até hoje. Em uma das vezes que eu me projetei, eu lembro de eu estar na sala da minha casa, porque eu estava dormindo no sofá da sala ali. Era à tarde, depois do almoço, eu tinha uma horinha de cochilo ali, eu cochilava antes de voltar para trabalhar. Eu ia para a faculdade, voltava para casa, almoçava e ia trabalhar. Nesse tempo eu conseguia cochilar em uns 30 minutos. Então eu acordei em catalepsia e na época eu ainda não relaxava para sair. Eu tentava sair na força, ficava brigando contra aquela sensação de paralisia. E nesse dia eu consegui sair, com muito sacrifício. Uma força mental descomunal que eu fiz, eu consegui sair. E naquele momento eu olhei para trás, para onde eu estava deitado, e eu me vi deitado. E a primeira sensação que eu tive não foi uma sensação boa. Porque se eu estou vivo fora do meu corpo, significa que aquilo ali é só uma carne. Então, a princípio eu tomei um choque, porque eu me via teoricamente morto. Aquilo ali é só uma armadura, é só um corpo que eu tenho. Então me deu um choque aquilo. Depois que eu retornei ao corpo e acordei, eu entendi aquilo como um despertar, né? Existe algo muito maior do que esse corpo físico que a gente carrega, mas muito maior mesmo, tá? A princípio foi um susto, né? Foi um pouco de choque, porque tudo aquilo que a gente tem como vida, como eu, né? Que é o meu corpo físico, quem sou eu? Eu sou eu, ó, vocês estão me vendo. A gente tem isso, querendo ou não, a gente tem isso como referência de nós mesmos, né? De si mesmo. E quando você tem uma experiência como essa, que você percebe que aquilo ali está morto, você está vivo fora daquilo, é um pouco chocante, mas muito rapidamente você se acostuma com a ideia e você tem um despertar para coisas menos materiais. Não que você passe a não se importar mais com o seu corpo. É o nosso veículo que está aqui, temos que cuidar dele sim, tá? Mas você passa a se importar também com outras coisas, além só do corpo físico. Então vamos lá, Rodrigo, por que que às vezes a gente não enxerga o nosso corpo físico? Lembrando que quando a gente está fora, estamos, né, projetados, nós não temos mais o nosso olho, né, um dos nossos 5 sentidos, a visão física. A luz entra pelos nossos olhos, é codificada no nosso cérebro e a gente tem as imagens, tá certo? A gente não tem mais esse mecanismo físico, não temos mais. O que temos é apenas nossa consciência. E a gente percebe vibrações, frequências, tá? Então, dependendo da frequência vibratória do seu corpo espiritual, às vezes você não consegue ver ou sua vista fica muito embaçada e você não percebe o seu corpo físico ali. De fato, o seu corpo físico está ali, tá bom? Mas dependendo da frequência no qual o seu corpo extrafísico sai, você não consegue perceber, por conta de diferenças de frequências vibratórias mesmo. É igual um espírito, pode ter um do meu lado aqui e eu não consigo ver. O contrário também é real, tá bom? Às vezes, projetado, a gente não consegue enxergar algumas coisas físicas por conta dessa diferença de frequência vibratória. Tá? Esse é um dos motivos, que é o mais provável. Um outro motivo pode ser, inclusive, que já aconteceu comigo. Eu durmo na minha casa. Quando eu acordo em catalepsia tentando me projetar, eu não estou na minha casa, eu estou na minha casa antiga.
é muito engraçado isso. É um fenômeno que existe durante a projeção, mas eu estou na minha casa antiga. Mas o que está na minha casa antiga? É só o meu corpo extrafísico. O meu corpo físico está na minha casa atual. Então ali, se eu levantar e olhar para a cama, eu não vou ver nada. Entendeu? Presta atenção se não está acontecendo isso. Se quando você está projetando e olhando para a cama, você está realmente na sua casa atual. Porque às vezes se você estiver numa casa antiga que você morou, né, você dormiu no teu quarto, mas acordou e fez a projeção na sala. Se você olhar para o sofá, seu corpo também não vai estar ali. Tá bom? Esse é um outro motivo que pode acontecer. E um terceiro e último motivo que eu acho o menos provável de todos seria o seu próprio guia espiritual tentar, a princípio, evitar essa experiência. Talvez nossos guias, como conhecem muito mais a gente do que nós mesmos, eles evitam algumas experiências extrafísicas para a gente, porque talvez a gente ainda não esteja preparado para absorver a informação. Tá bom? Às vezes a gente pensa que está pronto, mas não está. Um exemplo claro disso são pessoas que querem avistar um extraterrestre, um ET, querem ver uma nave, fazem vigília e tudo mais. E tem um caso muito legal e engraçado ao mesmo tempo. Quem conta é muito legal o canal dele, chama Laércio Fonseca. Aconselho todo mundo ir assistir vários vídeos dele. É bem interessante. Ele faz vigília e segundo ele tem contatos diários com extraterrestres. Numa das vigílias, todo mundo querendo ver o ET, todo mundo querendo. Então eles fizeram uma meditação para se preparar, para transmitir essa energia para os ETs. Falou, nós estamos prontos, estamos aqui esperando vocês. E assim que começaram a piscar as luzinhas, né, no alto do morro, o pessoal já ficou tenso, apreensivo. Aí ele falou, gente, agora eles vão começar a se aproximar, né, e vão pousar. Vocês vão ver os ETs, né, os marcianos, né, brincadeira à parte. Conforme as luzes começaram a chegar perto, se aproximar, que as pessoas tiveram certeza que aquilo era uma nave extraterrestre, ele falou que a maioria saiu correndo desembestado, gritando, pedindo socorro, sumiram, foram embora. Ficou ele e mais 3. E nessa a nave pegou, recuou e foi embora, né? Porque a intenção não era essa da nave. Então, essa história é só para às vezes exemplificar que às vezes a gente pensa que está pronto para alguma coisa, mas não. Então os nossos mentores, né, os nossos guias espirituais ali, eles evitam algumas coisas ainda. Beleza, Rodrigão? Espero que eu tenha esclarecido. Pode ser que existam outros motivos do que eu expliquei aqui? Pode sim, tá? Mas eu não tenho esse conhecimento de algo a mais. Caso eu tenha, eu faço outro vídeo postando de novo. O meu conhecimento vai até aqui, muito provavelmente algum desses 3. O primeiro motivo eu acho mais provável, a questão da diferença de frequência mesmo, de vibração. E muitas vezes na hora que a gente sai também a nossa vista fica um pouco embaçada. Isso também pode ser que dificulte a gente enxergar algumas coisas, tá? Então é isso aí. Obrigado pela pergunta. Continuem fazendo várias perguntas, porque assim eu aprendo junto com vocês. Muitos assuntos que às vezes eu até já tinha esquecido, quando vem uma pergunta eu lembro, né? E às vezes rebusco minhas memórias lá atrás, minhas experiências, ou se eu não tiver experiência eu vou estudar, vou ler, aprender para também estar passando para vocês. Tá bom? Abraço para todo mundo, boas práticas.